Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós faremos mais um estudo aqui pelo Serviço Irmãos de Célia Lúcios, da nossa Escola Jesus Cristo. E antes de fazermos a nossa oração, prepararemos os nossos pensamentos com uma página do livro Compaixão, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a página que nós escolhemos está no prefácio deste livrinho pequenino, mas tão rico de lições para nós. Emmanuel nos diz o seguinte, a nós todos, leitores deste livro: amigo leitor, solicitou-nos Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é vida, e a compaixão é o primeiro degrau de acesso ao amor que Jesus nos legou. Façamos a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de um estudo em nossa escola Jesus Cristo, ainda que de maneira virtual, para buscarmos a Tua paz, perseverando nestes dias difíceis de aprendizado. E te rogamos, Senhor, que nos protejas nesta hora, abrindo as nossas mentes ao Teu influxo amoroso, para que possamos realmente aproveitar os ensinamentos desta tarde. Em Teu nome, Jesus, em Teu nome, nosso Pai, Senhor nosso, que assim seja. Meus irmãos, o estudo que nós trazemos para a nossa tarde de hoje é nos oferecido pelo benfeitor espiritual Emmanuel, que sempre nos tem revelado com suas lições um caminho a exercitarmos, uma forma de aprendermos, um meio de progredirmos para Deus. A mensagem de hoje intitula-se Compaixão e Nós e está no livro Tocando o Barco, que é psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Vamos lê-la para depois irmos comentando as lições desta página. Compaixão e Nós. Em epígrafe, o versículo 7º do capítulo 5º de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Comumente referirmos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro de nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam sem queixa a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, mesmo cientes de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos ainda quando, depois de se conscientizarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhe ferimos o espírito. A tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. E o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, auxiliando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes pancamos o carinho
e a abnegação para conosco. Reflitamos a imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que, sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos com a nossa própria negligência. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos firam, e reconheceremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos, em qualquer parte e em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Meus irmãos, esta é uma mensagem que nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre aquilo que temos recebido do alto, da vida, da misericórdia divina aos nossos corações. Quando lemos o título Compaixão e Nós, à primeira vista pensamos na compaixão que nós devemos sentir, que nós devemos desenvolver na nossa vida, e vamos ao longo do texto percebendo que, na verdade, essa compaixão não é a que nós oferecemos aos outros, importante exercício a ser desenvolvido em nossa vida, mas é aquela compaixão que os outros revelam a todos nós nos nossos momentos infelizes e de necessidade. Antes, porém, de comentarmos e conversarmos isto, vamos procurar no dicionário o que é compaixão. Segundo ele, compaixão é o sentimento de simpatia, de piedade para com o sofrimento alheio, associado à vontade de auxiliar de alguma forma. Vejam como que a compaixão é um exercício importante para todos nós. É um sentimento de simpatia, ou seja, nós precisamos nos aproximar daquele sofrimento do nosso irmão. Nós precisamos buscar estar no lugar dele para, de uma forma empática, sentindo a sua dor, sentindo a sua dificuldade, compreendê-lo. Então era este o exercício que Jesus nos propunha ao nos exemplificar tantas ações de compaixão. A compaixão para com aqueles que sofriam, a compaixão para com aqueles que estavam perdidos, desviados na sua vida, a compaixão para os pecadores, que ele não julgava, apenas compreendia e reorientava em sua vida. Jesus é o nosso grande exemplo de compaixão, porque ele nos mostra a cada ação, a cada atitude, que o amor o veste e a ternura se expressa e a bondade se revela. Então, compaixão, meus irmãos, é esse sentimento de simpatia que nos faz aproximarmos do nosso irmão, daquele que está sofrendo, daquele que está em erro, daquele que está, de alguma forma, numa situação que é delicada, mas não para julgá-lo e nem tampouco para nos acompliciarmos daquela situação quando ela for negativa, mas para compreendê-lo como um ser que está em evolução e que precisa, como nós, de oportunidades e de aprendizado. Se naquele momento ele estiver em erro, que nós saibamos compreender sem julgá-lo, que nós possamos, se for
se houver uma possibilidade realmente que nós possamos ajudá-lo de alguma forma, nem que seja através de uma oração. Então, a compaixão é essa associação da nossa simpatia, da nossa compreensão com a vontade de ajudar de alguma forma. Essa é a compaixão que nós precisamos desenvolver na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E aí nós pensamos sempre em sermos compassivos, o que já é um exercício muito importante, porque não foi por acaso que Emmanuel colocou em epígrafe a bem-aventurança da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Porque ser misericordioso é colocar o nosso coração próximo daqueles que estão em sofrimento, daqueles que estão em estado de miséria, seja ele moral ou físico. Então, esse exercício de misericórdia é o exercício de colocar o nosso coração próximo a esse irmão que está nesse estado, nesta condição de alguma maneira. E sermos compassivos, como Emmanuel nos diz no prefácio que acabamos de ler, é colocarmos o amor para se movimentar. Porque o amor é vida, diz-nos eles. E a compaixão é o primeiro degrau de acesso ao amor que Jesus nos legou. Se nós não nos compadecemos, nós não começamos esse exercício importante do amor, que é a essência de todos nós. Então vamos à mensagem de Emmanuel. Ele nos diz: comumente referimos-nos à compaixão em termos que se reportem a semelhante bênção de nós para com os outros. E não é assim? Nós sempre que nos referimos à compaixão, nós estamos pensando nesse exercício abençoado que nós temos que fazer em relação aos outros. Entretanto, avisa-nos Emmanuel, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro de nós. Então, para que não nos orgulhemos, para que não nos envaideçamos de uma suposta compaixão que possamos exercer, nós também precisamos fazer um exercício inverso, pensando na compaixão que cada um de nós necessita do outro. Sim, porque nós também somos necessitados da compaixão dos outros. Porque nós também temos os nossos momentos de dificuldade, porque nós também temos os nossos momentos de desvio espiritual. E quantas vezes Emmanuel vai nos mostrar, nós somos abençoados com a compaixão, com o olhar compassivo de outros irmãos, de Deus em primeiro lugar, dos nossos benfeitores espirituais e de outros irmãos que convivem conosco em relação a nós. Então, que nós não tenhamos orgulho, que não sejamos vaidosos, com o que ele diz aqui, para que não se nos infiltre no coração com o nome de virtude. Nós temos que ter humildade de reconhecermos que também somos dignos, ou melhor, que somos pessoas necessitadas de compaixão. Precisamos de compaixão para as nossas falhas, para os nossos erros, para a nossa situação ainda espiritual, que muitas vezes, e na maioria das vezes, nos revela em erro. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam sem queixa a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação.
fazer esse exercício pelo menos de vez em quando, para que nós não caiamos nessa vaidade de acharmos que somos os bons, que somos perfeitos ou que já estamos próximos da perfeição. Nós temos que ter esperança, sim. Temos que trabalhar espiritualmente para que isso aconteça, mas não podemos nos deixar enganar pela nossa vaidade, pelo orgulho, que muitas vezes, e na maioria das vezes, nos cegam para aquilo que nós realmente somos. Então, de quando em quando, nos aconselha Emmanuel, pelo menos de quando em quando, relembre as demonstrações de paciência, de tolerância, de compreensão que nós temos tido dos nossos irmãos que nos suportam sem se queixar a nossa teimosia, a nossa inconsequência, quando nós estamos em dias infelizes de imaturidade e de irritação. Quem não tem esses dias, meus irmãos? Quem não se irritou, demonstrando a sua imaturidade? Quem não se queixou, necessitando de um olhar bondoso e compreensivo daqueles que nos ouviram naquele momento infeliz da nossa vida? Então nós precisamos relembrar que assim como irmãos vão necessitar de nosso olhar compassivo, nós também precisaremos ser socorridos por esses olhares, porque estamos também no aprendizado espiritual e erramos muitas vezes. Relembrarmos o apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, mesmo cientes de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. Tantas vezes agimos de forma infantil, combatendo algumas pessoas que continuam, na sua compreensão sobre a nossa imaturidade, o seu trabalho, apesar de nós, sem nos julgar, apenas compreendendo-nos com essa sua bondade. Que nós nos lembremos do amparo dos benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda quando, depois de se conscientizarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhe ferimos o espírito, né? Eles continuam conosco. Benfeitores da nossa vida, quem não os tem? Benfeitores da nossa alma, benfeitores do céu, do mundo espiritual e benfeitores da terra, que passam por nós, continuando a nos servir, mesmo quando estão conscientes da nossa frieza, quando nós somos indiferentes a eles. Emmanuel nos pede também para pensarmos, de vez em quando, na tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. Como temos sido abençoados com esses tipos de companheiros, meus irmãos, que nos toleram as faltas, que sabem que aqueles erros vieram de momentos desequilibrados nossos, que não nos negam a bênção do amparo, da amizade, da confiança, esses que mesmo diante dos nossos erros não deixaram de acreditar em nós, não nos julgaram, apenas nos abraçaram, sem compactuar com os nossos erros. Porque compaixão não é nós nos compactuarmos com os erros, mas é nós abrigarmos aquele que errou sem julgá-lo, dando-lhe o nosso afeto, a nossa oportunidade. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quando Jesus, diante daquela mulher adúltera, se viu
a conversar com ela depois que tantos resolveram sair por terem sido chamados à consciência. Jesus perguntou a eles, disse a eles, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, como nós vimos na passagem evangélica, todos foram se retirando, a começar dos mais velhos. E ficou Jesus com aquela mulher sofrida, acuada, abatida, e Jesus lhe pergunta: ninguém a julgou? Ninguém a condenou? E ela respondeu: não, mestre. E ele diz: então vá e não peques mais. Jesus não a condenou, Jesus não a julgou, não apontou os seus erros, não ficou falando que ela não deveria fazer aquilo por causa disso, que ela foi muito errada. Não, Jesus apenas disse a ela: então vá e não peques mais. Jesus a tira daquela condição de sofrimento e dá a ela uma nova orientação. Então, isso é ser compassivo, é não julgar o outro, não compactuar com o erro do outro, mas se colocar ao lado dele para, como nos diz o dicionário, auxiliar de alguma forma. Julgamentos vãos, vazios, não ajudam em nada. E não nos cabe fazer isso. Então, Jesus nos ensina isso e Emmanuel nos mostra que nós temos muitas razões pela nossa própria inferioridade para para termos a necessidade da compaixão do outro, para sermos socorridos pelo outro. Então, nós precisamos nos lembrar disso para não nos envaidecermos e acharmos que só nós temos que ser compassivos, que nós temos que exercitar a compaixão sem que isso seja uma necessidade de nossa alma também. Emmanuel ainda nos relembra o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, auxiliando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Então, aqueles que sofreram a nossa ação dura, a quem ofendemos e que ainda assim nos perdoaram, foram compassivos e ainda nos auxiliaram sem pausa, sem descanso, para além das dificuldades que nós colocamos em seus caminhos. Então, meus irmãos, são muitas as razões, Emmanuel apenas enumerou algumas para que nós nos lembremos. São muitas as razões pelas quais nós precisamos lembrar de que somos necessitados da compaixão alheia. Até porque ele vai nos dizer: somos o tempo inteiro perdoados, amparados, socorridos pela misericórdia divina. Temos recebido do Pai compassivo esta bênção diariamente. Por que não acharmos que precisamos dela para a nossa vida? Então, que sejamos humildes neste exercício, para que, ao realizarmos um ato compassivo, nos lembremos de que também temos sido alvo da compaixão de Deus. Reflitamos a imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora, é o conselho que Emmanuel nos dá. E observaremos que sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos com a nossa própria negligência. Então, meus irmãos, reflitamos.
reflitamos na imensa piedade, na imensa compaixão que nos sustenta a vida até agora. Porque sem ela, nós provavelmente estaríamos presos nas correntes das provas criadas pela nossa própria negligência. É essa compaixão que nos ajuda a encontrar o caminho, é essa compaixão que nos ajuda a refazer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, meus irmãos. Meditemos nisto e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos firam, e reconheceremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte e em qualquer circunstância da bondade e da compaixão de Deus. Essa é a grande lição final de Emmanuel. Se nós fizermos o exercício da compaixão nossa em relação ao outro, nós estaremos reconhecendo também que somos devedores e que também necessitamos desse olhar compassivo de todos que estão à nossa volta, que convivem conosco, para vivermos bem e sempre conscientes de que acima de todas as bênçãos, só o fato de estarmos aqui, sob uma nova roupagem, que é este novo corpo, esta nova oportunidade, já estamos dentro da misericórdia e da compaixão de Deus, que se aproximou das nossas necessidades, como sempre se aproxima, e nos abençoou com uma nova encarnação, com uma nova oportunidade para continuarmos os nossos exercícios espirituais. Para encerrarmos, meus irmãos, eu gostaria de lembrar uma passagem que está no livro Ceifa de Luz, também de Emmanuel, que diz assim: compaixão é a porta que se abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, é algo que precisa ser exercitado para que nós também tenhamos condições de ser perdoados. Lembremos-nos da parábola do credor incompassivo. Somos perdoados de uma dívida enorme pelo nosso Pai. Precisamos também ter olhares perdoadores e compassivos para com os nossos irmãos. Fazendo esse exercício, nós estaremos abrindo a porta do sentimento, como nos diz Emmanuel, para a luz do verdadeiro amor. Mas ninguém adquire a piedade sem antes construí-la. É construção diária, meus irmãos. E como nós poderemos construir a compaixão? A resposta está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Piedade. Capítulo 13, o item é 17. Então, como podemos construir a compaixão? Como podemos construir a piedade em nossas vidas? Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. É esta a orientação. Deixar que o nosso coração se enterneça, aproximarmos-nos daquelas dores, procurar colocar o nosso coração junto a elas. Mais que isso, colocarmos no lugar daquelas pessoas, em sofrimento, em erro,
e exercitar assim o nosso coração, o nosso amor. Então nós precisamos primeiro nos enternecer diante dessas situações, ou seja, não deixar que a indiferença tome conta do nosso coração, porque a indiferença endurece todos nós, endurece a nossa forma de encarar o outro, endurece os nossos sentimentos. Então nós precisamos ter condições de criar condições de nos enternecermos. Para isso, a nossa vontade tem que ser trabalhada. Para isso, o nosso desejo de melhorar precisa se tornar realmente algo muito forte, muito potente, com as bênçãos de Deus, para que nós realmente consigamos avançar na compaixão. Então, que nós tenhamos clareza de que somos alvo da compaixão divina, dos amigos espirituais e daqueles que, já exercitados na compaixão, também se aproximam de nós com olhares compassivos. Saiamos da nossa vaidade e do nosso orgulho e também façamos esse exercício de nos enternecermos com os outros para construir em nós a verdadeira compaixão. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de todos nós, amoroso, compassivo, nós te agradecemos pelas bênçãos que distribuístes conosco nesta tarde, através deste estudo pequenino, mas tão importante, Senhor, para que nós tenhamos clareza das nossas condições espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a nos enternecermos com o nosso irmão, com as suas necessidades, com o seu erro, para, não julgando, buscarmos auxiliá-lo. Mas tenhamos também, Senhor, a humildade de receber a compaixão de nossos irmãos, agradecidos por estarmos sendo acompanhados por essa bondade e por esse amor. Fica conosco, Senhor, abençoa os nossos propósitos mais elevados espiritualmente e guarda-nos agora e sempre. Em teu nome, em nome de Jesus, que assim seja.